Olá, tudo bem? Meu nome é Rosiane, eu sou evangelizadora da I3 de domingo e hoje a gente vai dar continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Então eu peço a todos que fechem os olhos, eleve os pensamentos a Deus, nosso Criador, e agradecemos por mais um dia de vida neste planeta que tanto nos ensina. Agradecemos a Jesus por nos ensinar com o seu exemplo e com o seu amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai falar sobre a moral estranha. Aqui nesse capítulo, a gente tem uma seleção de várias passagens de Jesus, né? Que foi escrita pelos seus discípulos. E essas passagens, elas têm algumas interpretações. Então, hoje a gente vai tentar entender a mensagem que Jesus disse nessas passagens. A gente começa falando sobre uma passagem sobre odiar os pais, que diz assim: como atrás dele seguisse grande massa de povo, Jesus voltou-se e lhe disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Algumas palavras de Jesus naquela época, ela tinha alguns sentidos um pouco distorcidos. Não é a mensagem de Jesus, mas o entendimento dos seus seguidores, né? A língua hebraica naquela época, ela tinha vários significados, né? Então, se a gente pega algumas obras do Espiritismo, né, algumas obras dos autores espíritas, a gente percebe que Jesus não quis dizer a palavra odiar, né, com a nossa interpretação de hoje. Hoje a palavra ódio, ela tem um significado muito forte. E quando Jesus fala do odiar os pais, né? Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, esse significado naquela época não é o mesmo significado de hoje, né? Para os hebraicos, né, a língua hebraica, a palavra odiar, ela tinha um significado diferente. Naquela época significava amar menos, né? Naquele tempo, os significados eram diferentes de hoje. Então, algumas palavras que Jesus quis dizer em outro sentido, teve uma interpretação um pouco melhor quando a gente teve o Consolador, né? A doutrina espírita. A espiritualidade hoje nos faz compreender um pouco essas passagens, né? Proferidas naquela época, né? Como entender essa passagem do odiar os pais. A família, lembramos que tivemos uma aula falando sobre a importância da família, né? Ela tem um dever muito importante, é a nossa primeira casa, né? São os nossos primeiros ensinamentos. Então, essa palavra odiar, né, tem outro significado. Depois a gente vai para outra passagem de Jesus, onde ele diz assim: deixar aos mortos a tarefa de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Jesus lhes respondeu: deixa aos mortos a tarefa de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9. Como assim deixar os mortos a tarefa de enterrar seus mortos? Bom, o sentido dessa passagem é muito mais profundo, né? Jesus não quis impedir um filho de enterrar o seu pai, né?
Nessa passagem, Jesus, ele quis que entendêssemos que a matéria, o corpo físico, não é tão importante quanto o corpo espiritual, né? Que a matéria, todos nós já estudamos isso na sala, né? Nas nossas aulas da evangelização, que o nosso corpo físico, ele tem um tempo, né? E que o nosso espírito não morre, né? Quando ocorre a morte do corpo físico, ocorre a chegada, né, do espírito, né, do ser inteligente no plano espiritual, né? O espírito, ele é eterno, né? Então, quando ele fala dessa passagem, ele quer nos dizer que devemos nos preocupar com o nosso espírito e que não devemos nos preocupar com o nosso corpo em relação à morte, né? Ensinando as pessoas da nossa volta que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Lembrando que devemos respeitar a saudade, né? Quando a gente tem a morte de um ente querido, devemos respeitar aquele espírito que está voltando para o plano espiritual, devemos respeitar esse corpo físico que deu a possibilidade, a oportunidade de uma vida terrena, né? Mas não devemos nos desanimar, né? Devemos entender que o corpo espiritual continua, né? Que o nosso espírito continua com o seu dever de evolução, né? Então, é uma passagem também muito, muito importante. Depois temos uma passagem muito polêmica dizendo que não vim trazer a paz, mas a divisão, né? E aí Mateus diz: não pensem que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada, já que vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua própria casa. Aí a gente se pergunta, mas peraí, Jesus então não veio trazer a paz, mas a divisão? Como assim, né? Ele não veio trazer o amor, ele veio trazer guerra? Não, não é esse sentido que Jesus quis dizer, né? Ele veio à Terra pregar uma ideia nova, né? Lembra, naquela época existia os 10 mandamentos, né? Antes da chegada de Jesus. Então, existe a lei do olho por olho, dente por dente, né? O que você faz comigo, eu farei com você. E quando Jesus veio neste planeta, ele veio nos ensinar uma ideia totalmente diferente, que é a ideia do amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, quando ele veio com essas ideias novas, ele ia contradizer, né? Ele ia contrariar aquelas ideias antigas, né? Aquelas crenças antigas, né? Ele ia incomodar, ele ia enfurecer muitas pessoas. Por isso que ele foi crucificado, porque ele trouxe ideias que naquela época não eram aceitas, porque as pessoas não conseguiam visualizar isso, né? E foi por isso que ele foi crucificado, né? Seus opositores, o que eles acharam? Se a gente matar Jesus, a gente vai estar matando também essas ideias novas, né? E as suas ideias, né, os seus exemplos, os seus ensinamentos, eles são vivos até hoje. Estamos todos nós reunidos aqui buscando aprender com o Mestre Jesus, buscando aprender com os seus ensinamentos deixados, com os seus exemplos. Então, quando ele foi crucificado, suas ideias, né, as suas inovações, né, todas aquelas falas que contradiziam, né, e contrariaram aquelas crenças, elas continuam e elas têm uma força muito grande, né? A gente percebe que ele não veio trazer o ódio, né? Todos nós sentimos o seu amor, né? A palavra de união, né? Que Jesus veio nos trazer. Ele sempre disse, olha como isso é importante, que todos os homens são irmãos, que devemos nos amar ao próximo e também aos nossos inimigos, né? Que é o nosso dever fazer o bem a todos, inclusive aqueles que nos perseguem, né? Essa é a nossa recompensa, amar a todos.
Quando Cristo disse que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, ele estava querendo dizer que a sua doutrina não iria se estabelecer na terra de uma maneira pacífica. Por isso que temos na história várias guerras, né, em nome de Jesus, né? Todos nós estudamos história hoje na escola e a gente aprendeu que teve bastantes guerras, né, bastantes perseguições em nome de Jesus. E Jesus não veio trazer essas guerras, né? É muito importante nós entendermos que essa divisão e essa paz é também pensando no plano superior, né? Pensando no mundo espiritual. E para a gente finalizar o nosso estudo, Jesus disse que enviaria um Consolador prometido, né? E esse Consolador é o Espírito da Verdade, a doutrina espírita, porque ela consegue consolar os nossos corações e ela consegue fazer com que nós entendemos, né, o que está acontecendo, né? Entendemos que e a doutrina explica, né, o verdadeiro sentido das falas de Jesus, né? Ela consegue interpretar essas passagens, né? Para que possamos visualizar a verdadeira mensagem de Jesus, né? Procurando sempre fazer a prática da caridade, né? Que é a prática do amor, que é isso que Jesus nos ensinou. Bom, eu espero que todos tenham entendido essas mensagens de Jesus e que possamos caminhar no caminho do amor, né? Que possamos trilhar o caminho do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.